Hi guys, how are you? Today we're gonna learn about the schwa sound. So check it out. Bye bye. Então esse foi o Nicolas, meu filho, fazendo a introdução do vídeo de hoje. E hoje então nós vamos falar sobre o schwa. O schwa é um som vocálico mais comum da língua inglesa. E esse som pode ocorrer com 7 combinações de letras diferentes. E como é o som do schwa? O schwa é pronunciado como É um que vem aqui do fundo da garganta. Bem suave, bem relaxado, bem curto. Esse som, se você aprender a utilizá-lo, melhora muito a sua pronúncia. Vai reduzir bastante o seu sotaque de estrangeiro se você começar a usar corretamente. Bom, vamos lá, eu vou mostrar exemplos de cada uma das possíveis combinações em que ele pode aparecer. O schwa pode aparecer nas letras A, E, I, O, U, na combinação OU e com a letra Y também. Então vamos ver exemplos com a letra A. About, about. Nessa palavra, por exemplo, você fala about. Eu estou falando pausado, então sou um pouco estranho, tá? Na prática as pessoas falam rápido, então esse A, que você não fala A, na verdade, você vai escutar as pessoas falando só um bem rápido. About. Porque a sílaba tônica é o bout, é a segunda. Então, normalmente em inglês, quando as palavras têm 2 ou mais sílabas, sempre você vai ter uma sílaba que é tônica, que é onde você dá a ênfase da palavra, e muitas das outras sílabas que sobram, elas são reduzidas para o schwa. Então você escuta só esse muito suave. Inclusive, essa é um dos fatores que dificulta quem está aprendendo a entender o que eles falam. Porque, na verdade, eles não falam todas as vogais. Então, de cada palavra, eles vão falar uma, às vezes 2, dependendo do tamanho da palavra, dessas vogais com clareza. As outras são reduzidas para schwa. Coisa que não acontece no português. A gente fala, normalmente, todas as vogais da palavra. Vamos pegar, por exemplo, a palavra Canadá. Em português, a gente fala Canadá. Você pronuncia todos os As dessa palavra com clareza. Normalmente, em inglês, as palavras têm uma sílaba tônica. Então, essa sílaba tônica é onde você fala a vogal com clareza. As outras são reduzidas. Muitas delas vão ter o som do schwa, vão ter essa redução. Então, a palavra Canadá, em inglês, você vai escutar ela sendo pronunciada como Canada. Canada. Por quê? A primeira sílaba, o can, é a sílaba tônica. Então você pronuncia esse A com clareza. Nesse caso, com o som de A. Can. As outras você reduz para o schwa. Então os outros As, eles na verdade pronunciam somente um A. Então você escuta Canada. Tá? Se eu fosse falar pausado, que sou um pouco estranho, mas só para você perceber, eu falaria Canada. Quando as pessoas falam naturalmente, você escuta Canada, Canada. Entendeu? Então, isso faz muita diferença entre a pessoa falar Canadá e o nativo falar Canada. Vamos ver exemplos de cada uma das letras em que o schwa pode aparecer. Então, vamos começar com a letra A, que é bastante comum. Então, por exemplo, about, about, across, across. Na verdade, a vogal que você pronuncia com schwa, ela é bem suave. Então você pronuncia sem nenhuma ênfase. Você sempre vai dar ênfase na sílaba tônica. Tá? Então por isso que fica dessa forma. About, across, apartment, chocolate, address, again. Na frente das palavras eu coloquei a transcrição fonética, os símbolos que a gente usa para representar a pronúncia. E toda vez que você achar esse símbolo aqui, ele indica que aquela sílaba, aquela vogal é pronunciada com o schwa. Então você vai pronunciar com esse som de bem suave, bem rápido. Vamos para a segunda combinação, que é com a letra E. Então olha só alguns exemplos. Problem, problem, open, open, quiet, quiet, telephone, telephone, excellent, excellent. Então tá vendo? Por exemplo, essa última, não é excellent, é excellent.
porque a primeira é tônica, X. As outras são schwa, então você fala excellent, excellent. Claro que quando eu pronuncio pausado para você escutar, é esquisito, não é assim que você pronuncia. Até porque o schwa, ele existe para ser reduzido. Então é isso que dá o ritmo do inglês, tá? Então você vai pronunciar naturalmente excellent. Você dá ênfase na sílaba tônica e as outras você engole, você faz só esse a. Se você começar a prestar atenção nisso quando você escutar o inglês, você vai ver o quanto isso é comum e isso vai ajudar até você a entender melhor o que eles falam. A terceira combinação é com a letra I, que também pode ser bem confusa, porque normalmente quando a gente vê uma palavra com a letra I, você tem a tendência de pronunciar I, às vezes I. Em muitas palavras o I tem o som do schwa, que é um A. Olha só, possible, possible, terrible, terrible. Então você não vai falar possible, nem terrible, tá vendo? Então esse I é um A, bem suave. Possible, terrible, medicine, medicine, similar, similar, animal, animal, responsible, responsible. Só de você pronunciar esse I dessas palavras corretamente, né, com o som do schwa, sua pronúncia já fica 1000% melhor. Né, do que quem não sabe disso e pronuncia responsible ou então terrible, né, veja quanta diferença, tá? Então presta atenção nisso quando você escutar e na dúvida olha o dicionário, confere a pronúncia lá, a transcrição fonética, você vai ver o símbolo do schwa, você vai saber que é para pronunciar dessa forma mesmo, reduzida, bem rápido, com um sonzinho de A. Vamos ver outra combinação que é com a letra O. Olha só. Today, today. Naturalmente as pessoas falam today, police, police. Compare, compare. Então você vê que eu dou ênfase na outra sílaba, não nessa sílaba que está destacada aí, que é onde está o schwa, que ela deve ser reduzida, tá? Compare. Second, second. Common, common. Question, question. Welcome, welcome. Purpose, purpose. Tem exemplos com a letra U. Olha só como é que fica. Upon, upon. Tá vendo? O on é a sílaba forte, a sílaba tônica. Então o U é schwa. Upon, upon. Suggest, suggest. Support, support. Circus, circus. Success, success. Outra combinação é com as letras OU. Então, olha só, essa também causa uma certa confusão aí em muitas palavras. Presta atenção. Famous, famous. Tá vendo? Esse final é muito comum os alunos falarem famous. Eles lerem o OU. Não faça isso, tá? Esse final tem um som de A, us. Famous, famous. Nervous, nervous. Dangerous, dangerous. Continuous, continuous. Então essas palavras são muito comuns e é muito comum a gente escutar quem está aprendendo pronunciar esse OUS, fica bem errado, né? Então pronuncia direitinho com o som de A e no caso tem o S no final, né? Us. E tem uma combinação com Y, né? Pode acontecer com Y também. Eu achei um exemplo que é esse aqui, ó. Anonymous, anonymous. Inclusive essa palavra tem vários schwas, né? Mas eu destaquei o Y, mas ela tem outros, né? Você pode olhar na transcrição fonética aí, anonymous. E o schwa ocorre não só numa palavra, mas dentro de uma frase tem palavras que são reduzidas. Então, principalmente palavras de ligação como a ou to, ou então o the, é muito comum eles serem reduzidos. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, would you like a cup of coffee? Só que na prática ninguém fala assim. Então as pessoas falam, would you like a cup of coffee? Então, falando mais naturalmente, would you like a cup of coffee? Tá vendo? Então às vezes a pessoa tem a impressão que eles falam rápido ou não escutam determinadas palavras ou determinadas partes de uma palavra exatamente por causa do schwa, porque ele existe para ser reduzido mesmo, para ser bem suave. É isso que dá ritmo. É isso que dá o ritmo do inglês, tá? Então o inglês ele é assim, então você deve aprender a falar assim, não rápido, mas fazer essa redução do schwa, né? Usar o schwa corretamente. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup
of coffee. O of, né, o of, às vezes aparece só como um a. Do you like a cup of coffee? Ok? Então, esse é o schwa, bem legal, bem interessante, melhora bastante sua pronúncia, você vai ficar com uma pronúncia muito mais próxima de um nativo, né? Muito mais agradável para o nativo te escutar e entender o que você está falando. E aí você pode conferir essa pronúncia, né? Escutar principalmente, escutar e repetir, prestar atenção quando você escutar as pessoas falando, prestar atenção quando você escutar nativos falando, e você pode conferir essa pronúncia olhando aquele símbolo na transcrição fonética de um dicionário online, tem sempre a transcrição. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra gente, deixe seu comentário ou sua dúvida e se inscreva no canal, vai aparecer um link aí na sequência e a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye bye!